Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Cultuar é uma bênção de Deus. Cultuar é uma bênção de Deus. Estar na casa de Deus é melhor. Estar na casa de Deus é melhor. Aleluia. É o rei mais prominente da história chamado Davi. O rei mais proeminente da história, chamado Davi, Ele diz que ele preferia estar na casa de Deus. ele disse que preferia estar na casa de Deus, Por lo menos assim seja um dia. pelo menos nem que fosse um só dia, Que 1000 fora de ele. Que 1000 fora do dele. que 1000 fora dele. É nossa casa. É a nossa casa. Pode dizer para seu costado assim, não, é nossa casa. Você pode dizer para o irmão do lado, é a nossa casa. Amém. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus, A presença de Deus, ela chega quando se revela aos homens. ela chega quando se revela aos homens. É por uma consequência de buscar Deus. É por uma consequência da busca a Deus. Eu acredito que nada sucede por casualidade. Eu acredito que nada acontece por acaso. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Diz para seu costado, Deus sempre tem um plano. Diga para seu irmão, Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Aleluia. Agora, os planos de Deus, eles são perfeitos. Agora, os planos de Deus são perfeitos. Eles são eternos. Eles são eternos. Aleluia. Eles são bons. E eles são bons. Amém. Pode ser que uma vida seja muito frustrada. Possa ser que exista uma vida muito frustrada. Pode ser que haja sonhos que não se han cumprido. Possa ser que existam sonhos não cumpridos. Uma enfermidade pode ser curada. Uma enfermidade, ela pode ser curada. Para os que creem em Deus, Para os que creem em Deus, tudo é possível. 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 Só é questão de crer. Somente é questão de crer. E quando falamos de crer, E quando falamos de crer, que ela disse que nossa vida se sustenta na palavra. quer dizer que a nossa vida tem que sustentar na palavra. Ela não se sustenta em uma razão. Ela não deve se sustentar na razão, Não se sustenta em um conhecimento. nem se sustentar no conhecimento. Ela se sustenta na palavra. Ela se sustenta na palavra. Jesus disse: Eu sou o Verbo. Jesus disse, eu sou o verbo. Eu sou o Verbo. Eu sou o verbo. Eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Então, tudo aqueles que se sustêm a palavra, Então todos aqueles que se sustentam na palavra, sempre tudo vai ser possível. sempre para eles tudo será possível. Aleluia. 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 Glória a Deus. Hoje quero falar acerca de uma família Hoje eu quero falar sobre uma família que vivia em Cesareia. que vivia em Cesareia. A Bíblia fala de Cornélio A Bíblia fala sobre Cornélio, como aquele homem como aquele homem que ainda com suas responsabilidades, que mesmo com suas responsabilidades com sua liderança dentro de sua família, e com a sua liderança dentro de sua família com sua posição militar, e com a sua posição militar, a Bíblia fala que ele a Bíblia fala que ele cedeu tempo cedeu tempo para as coisas de Deus. para as coisas de Deus. Vamos rapidamente ao livro de Atos, capítulo 10. Rapidamente vamos ao livro de Atos, capítulo 10. Aleluia. Glória.
Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. O primeiro que Atos dos Apóstolos O primeiro que os Atos dos Apóstolos vai falar de Cornélio irá falar sobre Cornélio como um homem piadoso, é sobre como um homem piedoso. um homem piedoso. É como um homem piedoso. A piedade, ela tem que ver com sentimentos devocionais. E a piedade tem a ver com sentimentos Ela devocionais. tem que ver com um amor hacia Deus. Ela tem a ver com um amor a Deus. É a compaixão que uno tem por seu amigo. É a compaixão que alguém tem pelo seu amigo, pelo próximo. E Atos diz que Cornélio era um homem piadoso. E Atos diz que Cornélio era um homem piedoso. É parte de um caráter que uno assume no espírito. Isso é parte do caráter que alguém assume no Espírito. A piedade, ela tem que ver A piedade, ela tem a ver com esse amor desbordado para a necessidade. com esse amor que é transbordado para a necessidade. Uma pessoa piedosa é aquela que sente amor. Uma pessoa piedosa é alguém que sente amor. Ela é alegre. Ela é alegre. Ela sempre vai viver em paz. E ela sempre irá seguir em paz. Ela é paciente. Ela é paciente. É amável. Ela é amável. O piedoso, ele tem uma característica que llena tudo. O piedoso tem uma característica que enche todos. Que ama a Deus. O que ama a Deus. Porque se ama a Deus, Porque se alguém ama a Deus, vai amar também a seu próximo. também amará o seu próximo. Amém. É um homem agradecido. É um homem agradecido. É um homem que respeita e honra a asignação que se lhe ha dado. É um homem que honra a assignação que lhe foi dada. E o apóstolo Paulo, ele recomenda a seu discípulo Timoteo, E o apóstolo Paulo recomenda a seu discípulo Timóteo. é o 6:11. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, Tu, porém, ó homem de Deus, fuja destas coisas. foge destas coisas. Antes siga a justiça Antes segue a justiça, e a piedade, a piedade, a fé, a fé, o amor, o amor, a constância, a constância a mansidão. e a mansidão. Por que diz? Siga a piedade. Por que diz segue a piedade? Porque a única maneira como se revela Deus através de sua grandeza em nossas vidas. Porque essa é a única maneira como Deus revela a sua grandeza em nossas vidas. Você quer que Deus se revele a você? Você quer que Deus se revele a você? É muito importante. A piedade é muito importante. É muito importante que exista piedade.
É a única maneira como Deus pode revelar-se à sua criatura, É a seus filhos. a única maneira como Deus pode se revelar à sua criatura e a seus filhos. É o mesmo Timoteu, E o mesmo Timóteo, Paulo falando a Timoteu, Paulo falando a Timóteo, ele disse que deve exercitar-se na piedade. ele diz que deve se exercitar na piedade. Quer dizer que a piedade é uma ação, Isso quer dizer que a piedade é uma ação, não só um conhecimento, e não somente um conhecimento, não só um pensamento, não somente um pensamento, não é só uma ideia. não é só uma ideia. A piedade, ela precisa exercício diário. A piedade precisa de exercício diário. O piedoso, ele sempre está buscando onde amar, onde servir, onde dar. O piedoso sempre está buscando onde amar, onde servir e onde se doar. Em segundo lugar, E em segundo lugar, Atos fala de Cornélio como o homem temeroso de Deus. Atos fala sobre Cornélio como um homem temente a Deus. A quinta-feira estivemos falando muito forte sobre o temor a Deus. Na quarta-feira estivemos falando fortemente sobre o temor a Deus. Amém. O temor a Deus, ele é um sentimento. E o temor a Deus é um sentimento. É um sentimento de reverência. É um sentimento de reverência. É um sentimento de É admiração. um sentimento de admiração. Eu respeito a Deus. Eu respeito a Deus Porque eu sou temente a Deus. porque eu sou temente a Deus. Que quer dizer E o que quer que dizer quando eu estiver em casa, que quando eu estiver que em quando casa, eu estivesse no e trabalho, quando eu estiver no meu quando eu trabalho, estivesse na universidade, e quando eu estiver na quando universidade, eu vou para a feira, quando eu for até a feira, quando eu vou para o shopping, ou for até o shopping, tenho que entender uma coisa: tenho que entender uma que coisa. Deus ele vai comigo Que Deus ele vai e ele comigo merece o respeito. e ele merece o respeito. Amém. O proverbista, O proverbista, ele disse que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. ele diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer dizer que a sabedoria ela tem uma condimentação, Isso quer dizer que a sabedoria ela tem um tempero um tempero muito especial. muito especial, É o temor a Deus. que é o temor a Deus. Amém. Se o temor a Deus não está em nós, Se o temor a Deus não estiver em nós, nós vamos andar sobre esta terra nós iremos andar sobre esta terra como qualquer ser humano comum e corrente como qualquer ser humano que não conhece a que Deus, não conhece a Deus, ou como qualquer bicho de algum mato. ou como qualquer bicho do mato. Então eu tenho que entender que é importante temer a Deus. Então eu tenho que entender que é importante temer a Deus. Tenho que respeitar a Deus Eu tenho que respeitar a Deus em todo tempo, em todo tempo, em todo lugar. em todo lugar. Amém. Agora o proverbista também disse uma grande verdade, Agora o proverbista também disse uma grande verdade. que el que teme a Deus, Que aquele que teme a Deus, ele aborrece o mal. ele aborrece o mal. Alô? Alô? O que teme a Deus, ele aborrece o mal. Aquele que teme a Deus aborrece o mal. Amém. O mal não é seu amigo. E o mal não é seu amigo. Amém. O mal não é seu parceiro. O mal não é o seu parceiro. Não é o companheiro por la qual você sempre está com ele. Nem o companheiro que você sempre estará com ele. O mal sempre será contra Deus. O mal sempre será contrário a Deus. Então, o que teme a Deus, Então aquele que teme a Deus aborrece o mal. aborrece o mal.
ser que o mal nos cerque, Pero se existe o temor a Deus, mas se existir o temor a Deus, você não olhará para o mal, você não olhará para o mal, não escutará o mal, não o escutará o nem mal, vai permitir que se acerque perto a você, nem permitirá que ele se aproxime de você, por uma só razão, por uma só razão, porque o Espírito que está em você, porque o Espírito que está em você, Ele fará que você deseje o mal, ele fará com que você expulse o mal, por o temor a Deus. pelo seu temor a Deus. Amém. O temor a Deus também é uma forte aliança para a prosperidade. O temor a Deus também é uma forte aliança para a prosperidade. O temor a Deus, ela é uma chave para desatar glória de O Deus. temor a Deus é uma chave para desatar a glória de Deus. Você gosta de chaves? Você gosta de chaves? Você gosta de abrir possibilidades? Você gosta de abrir novas Há possibilidades? muita possibilidade esperando por nós. Há muitas possibilidades esperando por nós. E Deus lhe deu a você uma E chave. Deus lhe deu uma chave. Essa se la confiou a você. Ele a confiou a você. Porque você aceitou ser filho de Porque Deus. você aceitou ser filho de E a Deus. todos os que são filhos de E Deus, todos os que são filhos de Deus, Ele deu a potestade de ser feitos filhos de Deus. Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Então Deus. você tem um poder de possibilidades. Então você tem um poder de possibilidades. Tem a chave. Você tem a chave. Você pode abrir com o temor a Deus. Você pode abrir com o temor a Deus Que desate uma presença de Deus em sua família. e fazer com que desate a presença de Deus em sua família. Aleluia. 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 Glória a Deus. O temor a Deus, O temor a Deus, ele faz que tu viva ele faz com que você viva em grandeza. em grandeza. Ele faz que tua vida seja muito sensível para ouvir a Deus. Ele faz com que a sua vida seja muito sensível para ouvir a Deus. Ele faz que você sempre receba revelações de Deus. Ele faz com que você sempre receba revelações de Então, Deus. se a revelação chega a você, Então, se a revelação chegar a você, a glória de Deus, ela está garantizada. a glória de Deus estará garantida Aleluia. Ela vai chegar. e ela chegará. Aleluia. Três. Atos 10, 3. Três. Terceiro ponto, Gabriel. Cornélio era um homem dador. Cornélio era um homem doador. A quem gosta de receber presentes? Alguém que gosta de receber presentes? Eita! A quem gosta de dar? Alguém gosta de dar? O amor. É a igreja muito dadora. Aqui é uma igreja muito doadora. Amém. Aleluia. Ela tem uma característica muito especial. E ela tem uma característica muito especial. Que ela não mide seus recursos. Que ela não mede os seus recursos. Ela dá. Ela somente dá. Amém. Ela dá em tempo. Ela dá no tempo. Amém. Ela dá em serviço. Ela dá em serviço. Amém. Eu já olhei muito sensível a lo que acontece com minha esposa. Eu já vi muito sensivelmente algo que acontece com minha esposa. Se a minha esposa la chama uma da manhã, Se a minha esposa é chamada de 1 da manhã, ela se vai levantar. ela irá se levantar. Ela vai tomar amor. E ela irá me dizer: amor, Vai, vista-se porque há uma necessidade. vá se vestir porque temos uma necessidade. Quando falamos de limosna, Quando falamos de ofertas,
Esmolas. Falamos la acción de dar. Falamos da ação de dar. É uma ação. É uma ação. Essa ação E essa ação precisa de revelação. precisa de revelação. Porque ninguém pode dar assim nada mais. Porque ninguém pode dar assim sem nada mais. Precisa de uma revelação. Ela precisa de uma revelação. A primeira revelação que vem a vocês E a primeira revelação que vem a vocês é quando você recebe a Jesus Cristo como seu Salvador. é quando vocês recebem a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, se a palavra diz que você se constitui em um filho, Então a palavra lhe garante que você se constitui em um filho. Amém. você é filho, eu sou filho. Você é filho e eu sou filho. Amém. Aleluia. Então, ter revelação de filho de Deus Então ter revelação de filho de Deus já é uma coisa maior. já é algo maior. Você é filho, Você é filho. tem direitos. Você tem direitos. E esses direitos lhe assinam a você como filho de Deus. E esses direitos garantem você como um filho de Deus. Tem um pai, Você tem um pai. tem seu irmão maior. Você tem o seu irmão mais velho. E tem o Espírito Santo como seu E ajudador. você tem o Espírito Santo como seu ajudador. Então, desde essa óptica, ser filho de Deus, Então, desde essa vista de ser um filho de Deus, a mim me garantiza toda a possibilidade. isso me garante todas as possibilidades. Amém. Amém. As limosnas, elas são ações. As esmolas são ações. A pergunta é, a quem devo dar? A pergunta é a quem eu devo dar. He escutado sempre por aí, Deus não necessita de mis diezmos, não necessita de mis ofertas. Eu já escutei muito por aí sobre Deus não precisa dos meus dízimos nem das minhas ofertas. Canalha, não tem revelação de Deus. São canalhas sem revelação de Deus. Não, é que Deus tem tudo. Ah, mas é porque Deus tem tudo. Quando você toma sua posição como filho de Deus, Como quando você toma a sua posição como um filho de Deus, a revelação vai vir a você. a revelação virá a você. Não só da salvação, Não somente a da não salvação, só da prosperidade, e não somente a da não prosperidade, só da a saúde. e nem somente a da saúde. A revelação, ela vai chegar A revelação chegará nesse preciso instante em preciso instante em que você pensa dar, em que você pensar em em que dar, você pensa entregar tudo em que você pensar em entregar por tudo amor de Deus. por amor a Deus. Amém. Que damos? O que nós damos? Damos serviços, Nós damos serviços, damos tempo. damos tempo. Porque estive meditando e eu vi nos carros, 3 carros agora. Hoje eu estava meditando e vi ali fora 3 carros. É aproximadamente a partir das 4 da tarde. Era aproximadamente umas 4 horas da tarde. Eu disse, está Júnior, E eu disse, ali está Júlio, está Língua, está ali Igor, está Lisa. ali está Elisa. Alguém te paga algo para você vir? Por que não fazes? E por que você faz? Por que eu faço isso? Por que você faz? Como? Porque que era esse desejo de venir à casa de Deus. Qual a motivação que faz você vir à casa de Deus? A revelação do Filho de Deus. É a revelação de ser filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Quando nós ofertamos, Quando nós ofertamos, hacemos que a justiça ela desce sobre nossas vidas. nós fazemos com que a justiça desça sobre nossas vidas.
Libro de Mateus, capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Fala que las limosnas deben ser en secreto, Ali fala que as esmolas devem ser dadas em secreto, para que o Pai que ele vê em secreto, para que o Pai que vê em secreto ele recompense em público. recompense em público. Hay gente que dá Há pessoas que dão y quieren que se les reviente cohetes, e querem que se reverta para ele em fogos y toquen muchas palmas. e batam para eles palmas. ¡Eita, donó! Eita, ele Sí, yo doou. lo hice. Eu fiz. El Pai, ele recompensa em público. O Pai recompensa em público, Mas eu tenho que fazê-lo em secreto. mas eu tenho que fazer em secreto. Em Atos 12, Em Atos 12, ela fala lá fala de Dorcas en el 9, el 9. Atos 9, fala sobre Fala Dorcas. sobre Dorcas, Fala sobre Dorcas, que era uma mulher muito dadora. que era uma mulher muito doadora. E a consequência de sus dones, E a consequência das suas doações, a gente reconheceu que era uma mulher de Deus. as pessoas reconheceram que ela era uma mulher de Deus. Eu acredito que essa parte de ser dador, E eu acredito que essa parte de ser um e a doador, vida de na Dorcas, vida de Dorcas, ela fez que sua vida voltara uma vez mais para cumprir uma segunda jornada. fez com que ela voltasse na sua vida uma vez mais para cumprir outro propósito. Ela vivia em Jope, Ela vivia em Jope, e ali estava Pedro. e ali estava Pedro. Pedro diz para Dorcas: E Pedro disse para Dorcas: levanta-te. levanta-te. E ela se levantou E ela se levantou e apresentou ao povo e se apresentou ao povo com vida. com Vida. vida. Foi um milagre extraordinário que sacudiu todo Jope. E esse foi um milagre extraordinário que sacudiu toda a Jope. Quando vamos ao capítulo 10, encontramos então a Cornélio. E quando nós vamos até o capítulo 10 de Atos, encontramos sobre Cornélio. Em quarto lugar, E em quarto lugar, a Bíblia fala a Bíblia fala de Cornélio de Cornélio como aquele que orava constantemente. como aquele que orava constantemente. Não de vez em quando. Não de vez em quando, Quando quer. ou quando quisesse, Quando tem tempo. ou quando tivesse A Bíblia tempo. fala dele que fazia orações constantemente. A Bíblia fala que ele fazia orações constantemente. Amém. A constância, A constância ela vai fazer irá fazer que se estremeça a situação, que se estremeça a situação, que se agite a que situação se agite a situação e produza uma pressão. e produza uma pressão. Quando há pressão, E quando há pressão, Rick Renner diz, Rick Renner diz, quando cada vez que se sopra um globo, quando cada vez que se enche uma esfera, ela se hincha muito. ela se enche muito. Mas vai chegar um momento que causa muita pressão. Mas chegará um momento onde haverá muita pressão E ela vai rebentar. e ela irá arrebentar. Quando tua oração Quando a sua oração ela é constante, é constante, o que vai passar o que irá acontecer que as esferas espirituais é que as esferas vão espirituais sentir pressão. irão sentir pressão. 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 Aleluia. E tu
Entonces vai chegar um momento preciso Então chegará o momento preciso em que Deus se te revela. em que Deus irá se revelar. Amém. Aleluia. E a Bíblia fala de este homem E a Bíblia fala sobre este homem, que ele continuamente orava. que ele orava continuamente. Que precisava Cornélio? E do que Cornélio precisava? Porque ele orava. Por que ele orava? Era ele um crente? Ele é crente, Já estava bautizado com o Espírito Santo? ele já estava batizado com o Espírito Santo. Ele era um gentil. Ele era um gentil. Solo em Cesareia ele estava de passo. E em Cesareia ele estava apenas de passagem. Ele estava cumprindo um trabalho. Estava lá cumprindo Era um um trabalho. capitão da companhia de Roma, de Itália. Era um capitão da companhia italiana de Roma. Ali estava para cuidar e fazer todo um trabalho de ser uma pessoa que fale de seu governo. E ali ele estava para cumprir o seu trabalho de ser uma pessoa que falasse sobre o governo. Ele estava ao mando de um santuário. Ele estava amando de um centurião. Ele comandava 100 soldados. E ele comandava cerca de 100 soldados. Mas ele se dava tempo para orar. Mas ele se dava tempo para orar. Amém. Enche bastante vezes. Você supesse que eu não tenho muito tempo. Eita, pastor, só em pensar nisso posso imaginar que eu não tenho nem tempo. Acredita que às vezes não tenho tempo de comer? Você acredita que às vezes eu não tenho tempo de comer? O proverbista diz que para todo há tempo. O proverbista diz que para tudo há tempo. Para todo há tempo. Para tudo há tempo. Você não pode dizer eu não tenho tempo. Você não pode dizer eu não tenho Porque tempo. você tem tempo. Porque você tem tempo. Tempo para mergulhar na palavra. Você tem tempo para mergulhar na palavra. Tempo para orar. Tempo para orar. Tempo para cantar. Tempo para cultuar. Tempo para assistir. Tempo para servir. Há tudo. Tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Amém. A oração constante, ela é uma disciplina. A oração constante é uma disciplina. Então temos que ser disciplinados. Então nós temos que ser disciplinados. Ela permite manter a comunhão com Deus. Ela permite manter a comunhão com Deus. Quando chega uma revelação de Deus à nossa vida, E quando chega uma revelação de Deus à nossa vida, é com certeza e tenha por certo que vai chegar uma manifestação do poder de Deus. que chegará a manifestação do poder de Deus. Amém. Cornélio, ele está orando. Cornélio, ele estava orando. Ele era disciplinado, por supuesto, era militar. Ele era disciplinado, supostamente ele era um militar. Ele tem que atender a 100 soldados. Ele tinha que atender 100 soldados. Olha bem. Olhe bem, Ele tem que atender a sua mulher, ele tinha que atender a sua mulher, atender a sua família. atender a sua família, Mas ele também dá tempo mas ele também dava tempo para orar, para orar, para buscar. para buscar, E o que busca, e aquele que busca, o vai encontrar. ele irá encontrar. Amém. Aleluia. Deus não vai atender necessidades. Deus não vai deixar necessitados. Deus não vai atender. Deus não vai atender necessitados. Deus vai atender pessoas que buscam. Deus vai atender pessoas que buscam. Se me buscarem, Se me buscardes, então eu me revelarei a vocês. então eu me revelarei a vocês. As coisas que Deus quer, Ele se quer revelar a nós. Uma das coisas que Deus quer é se revelar a nós. Ele quer manifestar-se em sua vida. Ele quer se manifestar. Ele em sua quer vida. manifestar-se em sua família. Ele quer se manifestar
área de sua Ele família. quer fazer que seu trabalho seja um lugar de glória, de manifestação. Ele quer fazer com que o seu trabalho seja um lugar de glória e de manifestação. Sem deixar nossas responsabilidades. Se deixarmos nossas responsabilidades, A oração deve convertir-se em uma disciplina. então a oração deve se converter em uma disciplina. Há momentos em que você não orou. Há momentos em que você A não orou. pergunta é: você vem a seu coração uma palavra, um pensamento? A pergunta é: vem ao seu coração um pensamento ou uma palavra? Eita, não orei. Eita, eu não orei, Mas eu vou fazer agora. mas eu vou fazer isso agora. Mais tarde eu vou fazer. Mais tarde eu vou fazer. Sabe, isso se chama ter amém de Deus. Sabe, isso se chama ter fome de Deus. Amém. Isso quer dizer Isso quer dizer que seu espírito, que se o Espírito, seu espírito, o seu Espírito, ele tem muita fome de Deus. ele tem muita fome de Deus. Quando chega a revelação, Quando chega a revelação, quando tua oração é constante, quando a sua é oração constante, é constante, quando chega a manifestação de Deus para a tua casa, quando chega a manifestação de Deus para a sua casa, quando a revelação ela chegou à tua casa, quando a revelação chegou à sua casa, há muitos que não ofertam, há muitos que ainda não ofertam, há muitos que ainda não me diezmam, há muitos que ainda nem diziam, porque a revelação não lhe chegou. porque ainda não chegou a revelação. Porque a parte de ser um ato de obediência, Porque isso é um ato de obediência. precisa revelação de E Deus. para isso é necessário revelação de Quando Deus. chega a revelação de E Deus, quando chega a revelação de então Deus, sai prosperidade plena, 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 então a plena prosperidade em Aleluia. todas as áreas da nossa vida. em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele estuvo na oração, Quando ele esteve em oração, hablo de Cornélio, eu falo sobre Cornélio. e ainda quando ele não recebia a revelação, E ainda quando ele não recebia a revelação, Atos afirma que ele continuamente ia à oração. Atos afirma que continuamente ele ia à oração. Qual era o desejo dele? E qual era o seu desejo? Amém. Fome. Fome de Deus. Fome de Deus. Ele queria Deus. Ele queria Ele Deus. queria conhecer de Deus. Ele queria conhecer Ele Deus. que havia escutado provavelmente a Juan o Bautista. E provavelmente ele já havia escutado sobre João Batista. Já havia escutado acerca de E Jesus. já havia escutado sobre Jesus. Também já havia escutado acerca do apóstolo Pedro. Também já havia escutado sobre o apóstolo Lo Pedro. que aconteceu em Lida. Sobre aquilo que aconteceu em Lida. La sanación de Eneas. Sobre a salvação de Enéas. Sobre la sanidad de Eneas. Sobre a cura de Já Enéas. havia escutado sobre Dorcas. Ele já havia ouvido sobre É um Dorcas. poder milagroso para ressuscitar. Sobre o poder milagroso para E ele ressuscitar. estando em Cesareia, E ele estando em ele Cesareia orando a e Deus. orando a Deus, Eu tenho que voltar uma vez mais. ele dizia: eu tenho que voltar uma vez Eu mais. preciso de Eu Deus. preciso de Deus. Há coisas que eu não compreendo, Há coisas que eu ainda não compreendo, mas eu preciso de Deus. mas eu preciso de E em Deus. sua fome de E a Deus, sua fome a de Bíblia Deus. diz que uma tarde, A Bíblia diz que uma tarde vindo a revelação de Deus. uma tarde veio a revelação. Um ángel se lhe revelou a O Cornélio anjo se apresentou a e Cornélio lhe disse: ha chegado o momento que escutes isso. e lhe disse: ha chegado o momento que você escutará isso. Tuas orações han chegado delante da presença de Deus. As tuas orações chegaram diante da presença de Deus. Deus ha sido tocado por tuas E orações. Deus foi tocado pelas tuas orações. Ele entende que tu tienes uma fome forte de Ele. E ele entende que você tem uma fome grande dele. Eu te vou abençoar. E eu vou te abençoar. Vou desatar um avivamento em tua Vou casa. desatar um Vou avivamento na sua desatar casa. línguas de partida sobre tua Vou família. desatar línguas E rebatidas então na sua família. o mundo gentil vai conhecer que existe Deus. Então o mundo gentil conhecerá que existe Deus. E a Bíblia diz: vai, te vou dar instruções. E a Bíblia disse: vai, porque eu te darei instruções.
envía por Pedro vai até Pedro. para que ele venga aqui a Cesarea. Chamam para que ele venha até aqui em Cesareia. Pedro, ele tem uma tarde muita fome. ele tinha muita fome. Claro que era meio-dia. Claro, era por volta de meio-dia. Já começa a sonar, né? E a barriga já começa a roncar. Meu Deus, por lo menos um cuscuzinho com Meu ovo. Deus, pelo menos um cuscuzinho com ovo. O que está fazendo Pedro? O que Pedro fazia? Com fome, só esperando comer? Ele estava somente com fome e esperando sua Não, comida. menino, ele não vai perder tempo, porque quando uno tem o propósito de Deus, Não, ele não estava perdendo tempo, porque quando alguém tem um propósito de Deus, uno entende sua e responsabilidade. alguém entende sua Então responsabilidade, Pedro também foi a orar. então ele também foi orar. E ele recebeu uma revelação. E ele recebeu uma revelação. E Deus puntualiza para Pedro: E Deus pontuou para Pedro: os que vêm por você, aqueles que vêm por meio de você, não se nieguem. não se neguem, Se não vai. senão somente vá. Quando Pedro chega a Cesarea, E quando Pedro chegou a Cesareia, o bichinho pergunta ainda: para que vocês me atraíram aqui? ele perguntava ao pessoal: para que vocês me trouxeram aqui? Cornélio lhe conta tudo quanto a revelação havia feito em sua vida. E Cornélio conta todas as coisas que a revelação havia feito em sua vida. Ele prega sobre duas coisas muito importantes. E ele prega sobre duas coisas muito A importantes. primeira é que Deus não faz exceção de pessoas. A primeira é que Deus não faz acepção de pessoas. Lo que sentia Pedro podia sentirlo qualquer das pessoas que se rendiam a Jesus. Aquilo que Pedro sentia, poderia sentir qualquer das pessoas que se rendesse a Jesus. Que o bautismo do Espírito Santo, Que o batismo do Espírito a Santo manifestação do Espírito Santo, e a manifestação do Espírito Santo também era para os gentios. também era para os gentios. Ele diz: Deus não faz exceção de pessoas. E ele disse: Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Tiago, é para ti também, Tiago também vale para você para a tua família, e para a sua família. é para todos. É para todos. Amém. Você quer um avivamento em sua família? Você quer um avivamento em sua família? É para você também. Também é para você. É o que ele está dizendo a Cornélio. É o que ele estava dizendo, Cornélio. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai agir à medida que você se rende a Ele. Ele age na medida que você se render a Ele. Ele vai chegar como um torrão de chuva para a sua família. Ele chegará com uma chuva torrencial sobre sua família. Chuvas de bênção. Como chuvas de bênçãos. A Aleluia. segunda coisa que fala Pedro, E a segunda coisa que Pedro fala de Jesus Cristo como ele ressuscitado. fala de Jesus Cristo como ressurreto. Aleluia. É um mensagem cêntrico de Pedro. Era a mensagem central de Pedro. Ele não vai contar suas histórias. Ele não ia contar sobre suas histórias. Ele vai contar o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele ia contar sobre o que aconteceu com Jesus Cristo. E quando, à medida que ia falando de Jesus Cristo, E na medida que ele falava sobre Jesus Cristo, está descendo uma glória de Deus sobre as vidas. que desceu uma glória de Deus sobre essas vidas. Línguas repartidas, fogo, fogo de Deus, fogo de Deus. Foram línguas repartidas como fogo e fogo de Deus. Os que Aleluia. iam com Pedro estavam lá todos. E aqueles que iam com Pedro ficavam se perguntando: olha, Que também para os gentios, eita, isso também vale para os gentios? mas também para você. Também é para você. Você pode experimentar estas magnitudes de lo que a Bíblia fala. Você pode experimentar das magnitudes que a Bíblia fala. Aleluia. Considere então, Considere então, é muito importante é muito importante que você seja um piedoso. seja piedoso.
temente a Deus. e temente a Deus. Amém. Um homem dador. Um homem doador. Que sempre considere que a oração é parte da sua vida. Que você sempre considere que a oração é parte da sua vida. Pode desatar-se um avivamento em sua casa. Pode se desatar um avivamento em sua casa. Estes próximos dias, Nestes próximos dias, eu vou contemplar que o avivamento vai começar com as casas. eu irei contemplar o avivamento nas casas. Amém. Eu vou olhar que o avivamento vai começar com as casas. Eu irei ver o avivamento chegando nas casas. Aleluia. Entonces, quando se prende, se enciende as casas, Então, quando se chega nas casas, chegarão as multitudes. também chegará essa palavra às Aleluia. multidões. Porque a revelação de Deus, quando chega, Porque quando chega a revelação de Deus, está garantizada na glória de Deus. está garantida a glória de Deus. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Glória. Aleluia. É para você. É para você, é para ti também. Isso. Diz um para o outro, é isso? A glória de Deus é para você. Quer desfrutar disso? Você quer desfrutar disso? Aleluia. Só uma só coisa que fazer. Há somente uma coisa a se fazer. Rinda-se, Renda-se, rinda-se, renda-se rinda-se e renda-se através de sua oração. através da sua oração. Aleluia. Chegará esse dia de manifestação. E chegará o dia da manifestação. Seus filhos, Os seus filhos, sua família, a sua família, ela entrará em um mover da presença de Deus. ela entrará no mover da presença de Deus. Haverá algo impossível para Deus? Haverá algo impossível para Deus? Seja a enfermidade, Seja a enfermidade algum sono não alcançado, ou um sonho não alcançado. para os que creem, Para aqueles que creem, tudo é possível. tudo é possível. Aleluia. Glória. Amém. Vocês podem sentar, nós ainda temos um tempo. Essa mensagem, ela não foi, eu não combinei, eu e Marcos. De fato, Deus é testemunha, né, de que a gente muitas vezes escolhe quem vai pregar quando a gente está lá atrás. Mas Deus é um Deus de plenitude. Ele é um Deus que tem desejo, Ele é o nosso Deus. E Ele tem desejo de elucidar as coisas para a gente. Amém. Quem ama as promessas do Senhor? Amém. Aleluia. Nenhuma promessa do Senhor cai por terra. Amém. Todas elas se cumprem. Ele é poderoso, tá ali. Isso não é um chafão, é um versículo. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Diga comigo, tem um poder operando em mim. Quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, há um poder que vem para dentro de nós. Nós somos nascidos de novo. Esse novo nascimento, se nós tivéssemos um título para dar, se chamaria realidade de uma nova criação. Aleluia. O que é a realidade de uma nova criação? É quem eu sou agora em Cristo Jesus. Não importa o que eu fui, é quem eu sou agora.
Quando eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu não sou apenas um crente. Porque Satanás também é crente. Crente é aquele que crê. E o diabo crê. Nós somos realidade de uma nova criação. Aleluia. E você verá que tudo isso tem a ver com essa mensagem. Porque eu tenho um alvo na minha vida. É ensinar a palavra de Deus. É que as pessoas aprendam a palavra. Porque quando você conhece a palavra, você conhece o seu Deus. Aleluia. E quando você conhece Deus, amados, é muito mais difícil você cair nos laços do passarinheiro. Você ter na sua casa as coisas que não são do Senhor. A realidade da nova criação. Amor, se você quiser sentar um pouquinho. A realidade da nova criação em Cristo Jesus é que você e eu somos transportados de um reino de trevas onde a gente vivia para o reino do Filho do amor de Deus. Você pode até dizer: ah, mas eu vivi uma vida antes de Jesus muito boa. Eu nunca fui uma pessoa má, eu nunca desejei o mal a ninguém, eu nunca pratiquei o mal, eu sempre dei esmolas, eu ajudei as pessoas, eu fiz tudo. Isso é parte, mas isso não define quem nós somos em Cristo Jesus. Amém. O que define é quando eu confesso que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, e que eu entendo que na cruz do Calvário Ele se identificou com o meu pecado, com os meus erros. Há um processo chamado de identificação. Amados, identificação é algo muito comum e tem participação em toda a nossa vida. Você ama muitas vezes aquilo que você se identifica. Se você não se identifica com algo, aquilo passa a ser indiferente para você. Você pode até não ter raiva, você pode até não ter ódio, mas se você não se identifica, não toca você. Duvido que você fique o dia todo assistindo algo que não tem nada a ver com você. Se você não gosta de cozinhar, você não aguenta passar um dia inteiro assistindo um programa que fala de alimentação. Tudo na vida tem e deve ter identificação. Amém. Porque os casais namorados se completam e entram no romantismo que deve continuar após casamento, porque também há uma identificação. Identificação não necessariamente no sentido de igualdade, mas de se identificar, de perceber o outro e no outro a importância. Amém. E a admiração, porque quando a gente perde a admiração, a gente perde o respeito. E Jesus Cristo, Ele se identificou com o pecado da humanidade. Ele foi para a cruz, porque Ele se identificou como uma pessoa comum. Ele foi ocupar o lugar que era da humanidade. A esse processo nós chamamos de identificação. E porque Ele se identificou com os meus pecados, com os meus erros, com as minhas mazelas, e Ele ocupou o meu lugar, é que hoje eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia. Glória. E dos meus pecados Ele não lembra mais. Se o diabo me acusar do que eu fiz na minha juventude, do que eu fiz na minha adolescência, ou até do que eu fiz antes de ontem,
nós temos também dois aspectos em nome de Jesus. Aprenda, igreja. O aspecto legal e o aspecto vital. O aspecto legal é o que você lê, o que você sabe que aconteceu. Você sabe, isso se passou. Inclusive até aquelas pessoas que não acreditam em Jesus como Salvador, elas não podem negar a passagem de Jesus Cristo nessa terra. Porque Ele passou nessa terra. Ele viveu nessa terra. Ele habitou entre nós. Ele se identificou conosco. Isso é o legal. E tem muita gente no aspecto legal. Devemos ficar no aspecto legal. Mas existe um outro aspecto chamado aspecto vital. Vital. É a vida de tudo que aconteceu em mim. Aleluia. É quando eu leio Efésios 3:20 e eu não acho o versículo bonitinho. Ah, Ele é poderoso, Ele faz muito mais do que o que eu penso. Qualquer coisa que eu possa pensar, Ele faz muito mais. Não é isso. Eu tenho convicção que Ele faz isso. Porque primeiro Ele deixou escrito na sua palavra. E segundo, esse poder está em mim. Aleluia. Amém? Quando a gente se identifica, a gente passa a assumir o caráter de Deus. E eu gostaria, nessa noite, eu vou perguntar, quem gostaria de ver toda a sua família, como a família de Cornélio? Levante a mão, por favor. Amém. Você vê a sua casa toda servindo ao Senhor. O nosso pastor entrou muito bem em dizer que nós vamos começar um trabalho nas casas. E eu creio que é por isso que o Senhor está nos sacudindo para falar sobre isso. Ainda que Atos tenha sido estudos sequenciais, né, de todas as quartas-feiras, temos aprendido aqui sobre Atos. E hoje, Atos 10. Mas eu quero que vocês, em nome de Jesus, nunca mais, vocês serão ignorantes acerca de determinadas particularidades da palavra de Deus. Amém. Amém? Então eu vou apontar aqui 3. Eu quero primeiro Josué. Aleluia. 24. Josué 24, capítulo 24, versículo 15 e 16. Eu acho que é o 15 e 16, deixa eu olhar aqui. Aleluia. Aleluia. Josué 24, 15 e 16. Olha que interessante. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pronto, essa expressão foi dita por Josué quando eles já tinham tomado posse da terra, quando as coisas já estavam se estabelecendo, era o começo das coisas. Olha como Josué é enfático. Olha quão forte foi a expressão de Josué. Ele disse, olha, se vocês quiserem, vocês vão poder servir a outros deuses. Agora, eu não. Eu e a minha casa
vamos servir ao Senhor. Sí, Señor. Diga comigo, eu e a minha casa Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Amados, isso é da ordem da volição. Isso é vontade. Isso não é da ordem da obrigação. Nem foi naquele tempo e nunca será. Ele decidiu. Ele tomou posição. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso. É porque o Espírito quer alertar você a não cair na ilusão que anda muito cristão. Tem muitos cristãos, existe muita gente que crê em Deus, que ama o Senhor, que tem o Senhor como seu Senhor mesmo, que tem inclusive muitas vezes temor ao Senhor. Tem pessoas que elas têm temor ao Senhor, mas elas confessam a palavra do Senhor erroneamente. E Deus não pode operar no princípio da palavra dele se não for tal e qual está na palavra dele. Vocês entendem? Amém. Eu posso tirar um texto do contexto e começar a falar. É bonito, não é pecado, mas Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Glória. Por exemplo, é feio você ver em para-choque de caminhão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É feio? Não é. Não é feio você ler: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é feio você escrever. Mas só haverá um compromisso do Pai se houver um princípio cumprido. Diga comigo: para que a bênção se estabeleça, A bênção se estabeleça, a promessa seja cumprida, a promessa seja cumprida, tem que ter princípio obedecido. tem que ter princípio obedecido. Aleluia. Aleluia. Sabe por que me inquieta isso? Porque quando você cumpre o princípio, a palavra se estabelece. Aleluia. Aí eu vou mostrar um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei, se Marcos não falar sobre isso, que eu tenha a oportunidade de falar. Que eu fale. Porque eu gosto e quero ver pessoas fluindo no poder de Deus. Amém. Conscientes de quem são em Cristo Jesus e cumprindo promessas, porque na hora da aflição ou de qualquer outra situação, você vai ter ação moral e saberá orar como convém. Amém. Você vai saber dizer para o diabo: olha, Satanás, a situação está se apresentando desse jeito, mas deixa eu te falar algo. A palavra diz isso, o princípio é esse. Eu não largo o princípio. Então, inimigo, recolha-se a sua insignificância em nome de Jesus. E o céu vai respaldar sua oração. Aleluia. Glória. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Como é que eu provo? Como é que eu vejo? Compreendendo a sua palavra. Amém. Ele não falha. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela só prospera naquilo que apraz ao coração dele. Ela só prospera quando o princípio é cumprido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Amém. Agora vamos para Atos 16. Aleluia. 31. Glória. Aleluia. Atos 16, 31.
Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Amém. Quem já viu muita gente dizendo isso? Olha para o outro, crê no Senhor Jesus, Débora, serás salvo, tu e tua casa. Crê aí, vai ser salvo, tu e tua casa. E um monte de gente frustrada, porque nunca chega o dia da casa. Um monte de gente decepcionada, porque já pregou, reprogramou a pregação, triplicou a pregação e nada. Outros estão crendo nisso, mas não fazem absolutamente nada. Não, porque eu tenho uma promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Eu creio. Minha casa vai ser salva. E a família indo para o inferno. Amados, não é assim. Amém. E eu gosto aqui em Atos 16, está falando da conversão do carcereiro. E eu não vou pregar sobre isso, mas eu vou mostrar que os princípios de Atos 10 de Cornélio estão implícitos aqui, assim como estão implícitos em Josué. Amém. Para que eu diga que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu tenho que fazer coisas. Vejam bem, e li, o 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Diga, os da casa do centurião, igual os da casa de Cornélio, ouviram a palavra de Deus. Percebem? Qual é o princípio? A fé vem por onde? A fé não vem quando você chega em casa e diz: mãe, o culto foi ótimo. Pai, o culto foi ótimo. A fé não vem assim. Isso é uma conversa, uma participação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Lá, Josué foi um homem temente que ouviu a palavra de Deus desde cedo. Os tempos de Josué eram o tempo onde os israelitas não cultuavam outro Deus. Lá em Cornélio, nós vimos bem. Cornélio era um homem temente. E eu digo assim, um homem generoso. Essa tradução esmola, ela pode ser aprimorada por generosidade. Cornélio era um homem generoso. Cornélio abençoava pessoas. Amém. E ele era um homem que orava. Naquele tempo, ele era chamado de prosélito. O que é prosélito? Prosélito eram aquelas pessoas que elas estavam assim, quase convertidas. É tanto que nós usamos uma expressão, eu mesmo uso muito essa expressão quando eu estou falando de alguma coisa da ordem da minha ciência. Por exemplo, eu vou a uma faculdade e eu quero citar alguma coisa da ciência, mas que a Bíblia tenha uma concordância. Então, para desarmar as mentes doentes contra, achando que a gente já vai falar mais de maneira mais pastoral do que de maneira mais científica, então eu costumo dizer assim: olha, eu não vim aqui fazer proselitismo. Ou seja, eu não vim aqui fazer discípulos. Mas essa verdade aqui, por exemplo,
neuroplasticidade, tem um respaldo bíblico aqui, e eu faço a minha pontuação. Vocês estão entendendo? Amém. Cornélio era piedoso e temente, então ele já era considerado um homem prosélito. Ele já era discípulo, que faltava, ele já cumpria preceitos bíblicos da época. Faltava circuncisão e faltava batismo. Como o Evangelho de Jesus Cristo não era para circuncidado ou incircunciso, porque Cristo nos libertou e verdadeiramente somos livres. Então ele precisava também de batismo. Olha a importância do batismo. Amém. E ele foi batizado. Agora observa que Cornélio reunia sua família. Tem família que, se você reunir para tomar um uísque, uma cerveja, todo mundo vem, todo mundo brinca, todo mundo fica feliz, todo mundo tem tempo. Mas se você diz, eu vou fazer um culto na minha casa, poucos querem ir, e muitas vezes os que vão de forma desrespeitosa. Quando não falam pela expressão. Eu lembro de uma vez que eu me recusei a ministrar num lugar, e eu disse, eu não vou jogar pérolas a porcos. Por quê? Porque estavam na hora que viram que ia ser a palavra, conversando entre si, sorrindo. Eu vi a manifestação diabólica, porque Satanás não se manifesta apenas quebrando coisas. Muitas vezes ele quebra vidas. E aí, Cornélio reunia seu povo. O princípio de reunir, de convidar, de chamar é bíblico. Amém. Aqui está o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. É linda essa promessa. E é real. Mas olha o princípio subsequente no 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Amém. Diga, minha casa. A minha casa Precisa ouvir a palavra. precisa ouvir a palavra. Diga, minha família. A minha família Precisa ouvir a palavra. precisa ouvir a palavra. Aí agora, amados, você pode dizer, mas o que é que eu posso fazer? Se eles não querem, dê jeito. Ponha-se em oração. Amém. Oração quebra corrente de maldição. A gente quer vencer as coisas na força do diálogo, na força da fala. Não. Tem batalhas que nós vencemos no silêncio profundo, no profundo com Deus, na oração com Deus. Os meus argumentos e os teus argumentos têm momentos que são supérfluos, que não alcançam a profundidade desejada. Essa é uma noite de falar de evangelismo, de vidas perdidas, de mundo perdido, porque é um membro da minha família, da tua família, que não tiver Jesus, ele está prestes a morrer e ir para o inferno. E o inferno não é uma alegoria de Mel Gibson, é um lago de fogo e de enxofre. É real. Se os nossos olhos estão só nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Estamos apenas em janeiro de 25. Que se abram os céus. Não é assim que a gente canta? Mas que se abram os nossos corações para viver o evangelho e o cristianismo sem medo de anunciar: o meu rei está vivo, ele tem domínio sobre tudo.
Ele não é mau. Não, Ele não é mau. Ele é bom. Amém. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mas a vontade dele é a nossa santificação. Amém. Temos que cuidar disso, amados. Nós temos objetivos, eu acho que você também tem. Eu gosto de, às vezes eu ponho metas, tipo, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu não vou fazer isso. Às vezes a gente pensa numa viagem, a gente se programa. Isso tudo é correto, não tem nada de errado. Você programar uma viagem, você programar um crescimento no seu trabalho, na sua empresa, uma promoção. Você pensar em começar algo e Deus abençoar a obra das suas mãos. Tudo isso é certo. Tudo isso a gente tem que fazer. Nós temos soluções para problemas que são pendentes. Isso também é de Deus. Mas deixa eu falar algo para você. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Não é em vão a nossa dedicação ao Senhor. Sabe, queridos, não somos nós que temos que seguir bênçãos. Não somos nós que temos que procurar bênçãos. As bênçãos devem nos seguir. Amém. E essas bênçãos seguirão os que creem. Aleluia. Aleluia. Eu estou olhando aqui, eu acredito que meu relógio aqui esteja certo. Vocês estão recebendo? Amém. E para terminar, eu disse 3 versículos. Porque às vezes o que acontece é que esse versículo, esse mesmo versículo que nos dá esperança, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor, às vezes frustra. Porque pregou que o diabo, ele tem, eu não quero aqui elogiar o diabo, mas deixa eu te dizer uma coisa, o capeta é insistente. Eu já vi muita gente dizendo, mas eu não ia nem beber, não tinha nem dinheiro para beber, mas os amigos insistem. Vocês também viram isso por aí? Um monte de gente que diz, eu não sou viciado, eu bebo socialmente, e não sabe sentar numa mesa e ser feliz sem um gole de álcool, mexendo nos neurônios, ativando o sistema de recompensa cerebral. Está viciado, lamento lhe dizer, porque quem não tem vício pode até tomar uma dose de vinho, mas é muito feliz e fica feliz sem precisar do efeito do álcool. A juventude está perecendo, se acabando, porque as crianças estão crescendo sem serem ensinadas no caminho. E quem tem a palavra não tem mais desculpa. Glória a Deus. Não adianta você dizer algo e fazer outra coisa diferente. Não, queridos. Não. Cuidado. Porque você pode ver seu filho perdido amanhã. Ah, mas eu levei para a igreja. Não! Não é só isso. É trazer para a igreja e cumprir o princípio da palavra. Não é nem da igreja. Porque se a igreja disser coisa que não passa aqui, fuja dessa igreja. Amém. Por que tem pessoas que às vezes investem, pregam, e a pessoa não se converte? Tinha um pregador chamado Josué Irion, missionário, que ele treinava a pregar para os povos não alcançados. Então ele pregava e ele botava uns paus, e
colocava várias melancias, e ele começava a pregar, e de repente era como se aquela melancia tivesse vida, e ele chegava para outra melancia e dizia: melancia dura de se converter. Tem pessoas que são duras, e às vezes você pode até dizer: meu Deus, o problema está em mim. E para que a gente acabe com essa dúvida, se você faz sua parte, se você não prega, se você não cria oportunidade na sua casa para a palavra ser ministrada, se você não fala para os seus entes queridos de Jesus, eles podem falar de toda coisa do mundo, mas você não pode falar de Jesus para não ser invasivo, invasiva. Sabe como é que Deus vê isso? Covardia. E sabe o que está escrito sobre isso? Aquele que não se envergonhar de mim perante os homens, eu não me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. O oposto também funciona. Se você se envergonha dele na terra, ele não tem do que lhe defender no céu. São princípios. Vocês estão comigo? Amém. 1 Coríntios capítulo 7. E eu vou terminar. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, 16. Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Né? É sério? Vai ficar bem explicado agora? Como sabes? E é porque eu não vou entrar em Apocalipse. Eu não vou entrar na volta de Jesus. Porque se a gente for para a volta de Jesus, você vai ver que pode estar doido com uma caminha gostosa, quente, caliente. Todavia, um pode subir e o outro ficar. Então, não tem essa: eu quero seguir Jesus, mas eu só quero seguir se meu amor seguir. Se meu amor quiser ir para o inferno, tu tem que deixar ele ir, ou ela ir. Quem ama a palavra de Deus? Amém. Aleluia. Mas é verdade ou não que ela abre o nosso entendimento? Amém. Mas é verdade ou não que ela desmistifica tanta besteira, não é não, Barbosa? Tira tanta besteira da nossa cabeça, que às vezes foi colocada por pessoas. Nós até gostávamos dessas pessoas, escutávamos, mas a gente não procurava ver na palavra. Quantas pessoas tem por aí? Eu e minha casa serviremos ao Senhor sem cumprir o princípio. E o princípio não é só orar. Não é só orar. É falar. É insistir. Amém. E se eu sofrer perseguição dentro da minha família? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Aleluia. Deixa eu te dizer, se tua família te perseguir por causa dele, mano, você vai andar nessa terra reinando em vida, sendo feliz. A doença chegando em você dizendo: sai de mim, Satanás, porque você é ilegal no meu corpo. Amém. Os problemas chegando e você dizendo: é uma aflição, mas está escrito: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor está me livrando dessa também. Amém. Aleluia. É isso que Ele quer para a gente. Então entenda, primeira coisa, se você serve ao Senhor, tem uma promessa para a sua casa. Amém. Segundo, a promessa para a sua casa, para ser cumprida, ela precisa ser obedecida. Abra um leque de possibilidades para que sua família escute a palavra. E eu vou terminar de verdade, dizendo algo que é muito forte. E as igrejas, amadas, eu não estou falando só celebrando vida, mas para que a gente veja novamente paralíticos se levantando das cadeiras, surdos ouvindo, cegos vendo.
Menos doença, mais saúde. Amém. Menos divórcios, mais casamento. Amém. Menos doença mental, Amém. mais saúde divina. Amém. Quem quer ver isso? Amém. Meu coração clama por isso. E eu não tenho muita responsabilidade com o povo lá de fora, eu tenho com Celebrando Vida. Para que a gente veja tudo isso. A igreja precisa ter o primeiro amor. Eu não digo nem voltar. Eu digo ter. Pregar prosperidade, porque eu não conheço um Deus de miséria. Quem quiser pregar miséria, prega. Eu prego prosperidade, porque o meu Deus é próspero. Amém. Aleluia. Ele é próspero. Mas a prosperidade, na perspectiva bíblica, vai muito além de riqueza e de dinheiro. A outra coisa é que tem uma promessa forte, grandiosa, maravilhosa. Se sua família lhe persegue, está escrito: se você deixar pai, mãe, irmão e irmã, quem interessar possa. Por amor de mim, quem não deixar, não é digno de mim. Mas quem deixar, receberá 100 vezes mais. E não é no além, é aqui nessa terra. Aleluia. Pode ficar de pé. Feche seus olhos. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. A tua palavra foi ministrada. Ela é como uma boa vacina. Ela previne. Ela previne o laço de amanhã do inimigo. A tua palavra levanta o abatido, não só da cadeira, mas por dentro. A tua palavra, ela tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A tua palavra é remédio. Ela funciona. A tua palavra é a garantia que qualquer política no Brasil e no mundo é mutável, mas seca-se a erva, cai a sua flor, e a tua palavra permanece para sempre. Aleluia. Oh Deus, sonda o coração de cada um de nós nessa noite, indistintamente. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, ninguém entrou por essa porta para sair do mesmo jeito. A tua atmosfera santa, o teu poder que opera dentro de todo aquele que crê, a tua graça que não é medida, é graça sobre graça, a tua luz que as trevas não podem esconder, a tua glória que faz o céu e o inferno estremecer. Tudo, Senhor, que há em você é direito nosso, é nossa herança, e nós queremos tomar posse, queremos com convicção falar com nossa boca e crer com nosso coração que nós e a nossa casa iremos te servir, mas conhecendo a tua palavra, criando
Aleluia.